João 5,16. João 5,16. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me usa, eu te peço. Fala com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, veja, João 5,16. A conversa, ela é desenrolada após um milagre operado por Jesus. Se você puder, se não for, sugerir demais, leia João 5 a partir do verso 1. Você vai ver que Jesus ele chega num tanque. E nesse tanque ficava um grupo de pessoas, doentes, paralíticas, com uma série de dificuldades. Havia uma crença que a cada tempo Deus enviava um anjo, o anjo agitava as águas tendo sido agitadas, aquele que entrava primeiro era curado. Essa era a crença. É assim que acontecia. Vez por outro, quando a água se agitava, a fé de alguém era ativada. A fé ativada leva a pessoa a executar, a exercer, a fazer, a praticar uma obra. Então, o pessoal viu a água agitando. No entendimento deles, era um anjo enviado por Deus que agitava a água. Esse era o entendimento deles. Viu a água agitada, a fé era ativada e logo eu imagino que não era um que entrava de cada vez. Entravam muitos, de uma vez só na água, por causa da fé. Então, às vezes, precisamos de ver a água sendo agitada, e quando a água é agitada, a nossa fé sendo ativada. Eu vou parafrasear, trazer para os dias de hoje, dizendo assim: esse tempo de isolamento, de afastamento, é um tempo onde nós podemos, de repente, olhar e ver que Deus está agitando as águas. Muitos estão tendo a sua fé ativada a partir das lives. Por exemplo, na oração das 6h30, eu tenho algumas pessoas que estão conosco ali todos os dias e são fiéis na oração das 6h30. Pessoas que, inclusive, não congregam aqui conosco. Fiquei sabendo de pessoas que se reúnem ali, famílias, se reúnem na hora da oração das 6h30 para orar conosco. Família que nem congrega aqui conosco e professa uma outra fé. Você acredita nisso? Sabe o que é isso? A água vai sendo agitada, a fé da pessoa vai sendo despertada, a pessoa vai e exercita, pratica a sua fé. Ainda hoje pela manhã, tinha uma pessoa que veio fazer a sua contribuição aqui de manhã, e essa pessoa que veio fazer a sua contribuição disse: estou lançando a minha contribuição
e a contribuição de uma outra pessoa que participa juntamente na oração das 6h30. E essa pessoa entendeu que deve ser agradecida a Deus pela oportunidade de estar orando junto com um grupo de pessoas no decorrer dos dias, e às 6h30 é o horário que dá certo para ela. Uma pessoa que não está conosco no dia a dia, que não congrega aqui conosco, nem nada, mas que entendeu, é a fé sendo ativada, a fé sendo agitada. Por quê? Porque o exemplo está sendo dado. Então, Jesus, ele vai para o tanque chamado Betesda. Ali ele vê um homem que estava há 38 anos naquela condição, e ele conversa com o homem. Você quer? Por que você está assim? Você quer ser curado? E o homem fala, quero. E o homem é curado. O paralítico, ele passa a andar. Passa algum tempo depois, Jesus encontra com o paralítico no templo. Eu acho interessante, quando eu fazia a leitura, verso 14 fala disso, ó. Mais tarde Jesus encontrou o paralítico no templo. Eu acho, você pode pensar de maneira diferente, e o que eu vou respeitar, mas eu acho interessante que esse homem, ele era paralítico, ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma questão a ser resolvida, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, e quando ele se encontra com Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, ele é curado, ele é liberto daquela paralisia, ele se põe em pé, ele tem a oportunidade de fazer tantas coisas, mas ele resolve ir para o templo para adorar. Ele não vai com Jesus, Jesus encontra ele lá. O versículo 14 é muito claro, diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado. Você vê, eu penso que isso tudo é válido, porque tem tanta gente que vive com a vida, me permita dizer dessa maneira, com todo respeito, mas levando ao pé da letra a palavra, vive uma vida desgraçada, sem graça, que perdeu a graça. Mas Jesus muda a história, Jesus transforma a pessoa. Ao invés de ir ao templo, adorar, cultuar, ao invés da pessoa se lançar aos pés de Jesus, como Maria fez, a pessoa esquece de Jesus, se afasta de Jesus, abandona Jesus, faz aquilo que nós conversamos ontem ainda, falávamos da indiferença, uma mornidão espiritual que parece que não tem fim. Então Jesus cura o rapaz agora está no templo, ele por conta própria resolveu ir ao templo para adorar, aleluia, e graças a Deus por isso. Ali no templo Jesus encontra com ele, e ali no templo começa a desenrolar toda uma questão. Porque os judeus passaram a perseguir, verso 16, passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Aí vem os religiosos perseguir Jesus, porque o rapaz fora curado e Jesus estava operando o milagre no sábado. A perseguição começa pelos religiosos. A religiosidade, ela é uma problemática. A religião, ela é para aproximar as pessoas de Jesus, mas muitos insistem em criar obstáculos, impedindo, afastando, dificultando para que as pessoas cheguem até Jesus. O verso de número 17 diz assim, disse Jesus. Quem disse? Jesus. O meu Pai, e nós estamos conversando debaixo do tema que se inicia hoje, uma sequência de 7 reflexões, pais e filhos. Ó que o filho fala, olha a fala do filho, presta atenção na fala do filho. Disse Jesus, o meu Pai continua trabalhando até hoje.
O filho está vendo o pai. Mas como que o filho vê o pai? Trabalhando. Jesus, ele fala do pai. O que ele diz a respeito do pai? O meu pai está trabalhando. Sabe, a referência. Aí, lógico, a gente tem que fazer as aplicações, as considerações. Nós estamos nos propondo a conversar com essa luz da Bíblia sobre a nossa vida. Se você está aí conosco ao vivo, online, ou assistindo a reprise no decorrer dos dias, da semana, dos meses e anos vindouros, não importa. Se você está ouvindo, é porque Deus te pôs aí. Se Deus te pôs aí, é porque Ele quer falar com você, e Ele está falando dessa maneira nesse momento. Se o seu filho olhar para você hoje, o que é que o seu filho tem visto você fazer? O filho, Jesus, olhando o pai, ele diz: o meu pai está trabalhando. Há todo o contexto do trabalhar do pai. Nós não vamos entrar dentro de todo esse mérito aí, de toda essa questão do trabalhar do pai, do plano de salvação sendo executado, do agir de Deus na vida de uma pessoa, na vida do mundo naquela ocasião. Mas o que o filho fala do pai? O meu pai está trabalhando. Quando o seu filho olha para você, irmã, o que o seu filho vê você fazer? Quando o seu filho olha para você, irmão, o que seu filho vê você fazer? Não fica bravo comigo. Não fica bravo. Apenas olha o texto. Vê o que Jesus disse. Quem foi que disse? Jesus. Olha o que Jesus fala: o meu pai está trabalhando. O meu pai continua trabalhando. Até hoje. Aí ele complementa dizendo: eu trabalho também. Eu também estou trabalhando. Está projetado aí, não está? Lá. Pronto, olha lá. Eu também estou trabalhando. Eu estou vendo meu pai trabalhar, eu trabalho também. Pronto. Uma questão importante, simples e necessária. Dar o bom exemplo. Provocar naquele que vê uma boa reação. Seu filho, quando ele vê você aí, como que ele te vê? Se pedir para o seu filho, para a sua filha, independente da faixa etária, escrever, fazer um desenho, falar, gravar um vídeo, um áudio, seja lá o que for, a respeito de você, o que o seu filho vai falar? Verso 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta. Ó Jesus novamente falando. Ó o Filho novamente falando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Olha que coisa. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Por isso, quando nasce o filho vai sendo ensinado. O filho ainda não sabe mamar. A mãe vai ensinando, vai incentivando o filho ali em seu peito a aprender a mamar. Depois o filho vai aprendendo a falar. Papai, mamãe, papai, não importa a ordem. O filho vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar. O filho por si só ele não pode fazer nada.
O filho é ensinado desde o colo da mãe, desde o ventre da mãe, o filho é ensinado. É ensinado. Vê? Aí o filho começa a andar, começa a falar, o filho começa a se relacionar. Ó, o filho não pode fazer nada por si mesmo. A sequência diz assim, ó: só pode fazer o que vê o pai fazer. O que o filho faz? Aquilo que ele vê o pai fazer. Olha o exemplo. Olha a importância do exemplo. Eu ainda hoje pela manhã, o pastor Carlos me marcou no Instagram um vídeo. O pai andando de bicicleta. E é uma bicicleta acoplada, onde o filho estava na extensão articulada, vamos falar assim, uma bicicleta articulada, o filho estava logo atrás. Eles numa pista tal de cross, andando junto. Bastante interessante o vídeo, bem oportuno. Eu falei para você que Deus estava trabalhando, falando comigo já desde ontem. Hoje pela manhã eu vejo o vídeo, mais uma vez, o pai e o filho junto. Entre outras questões, no decorrer da semana eu vou falando, você vai entendendo como que Deus vai confirmando algumas coisas importantes na nossa vida. O filho não faz nada se ele não vê o pai fazer. Então o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer o que o pai vê. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Aí eu vou fazer uma parada aqui, uma aplicação, porque daqui a pouquinho nós vamos participar juntos da Santa Ceia. Daqui a pouquinho. Seu filho vê você orar? Seu filho vê você ler a Bíblia? Seu filho vê você cultuar? E aí? Seu filho vê você falando de Jesus? Como que é? Me conte, eu quero saber. Não porque eu sou curioso, ainda que eu seja curioso, mas porque eu quero te ajudar. Mas porque eu quero te ajudar a manifestar na sua casa e na sua família a bênção de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus. Como que é? Como que é? Como que está a questão exemplo aí dentro da sua casa? Os filhos estão tudo batendo palma. Os filhos estão glorificando de pé. Eu sei. Mas nós vamos conversar do comportamento dos filhos também. É uma semana conversando. Nesse momento nós estamos debaixo do relato do filho, que diz que vê o que o pai faz. Meu pai está trabalhando. O filho está relatando. O filho relata: não dá para fazer nada se eu não ver meu pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. Estamos falando de exemplos, de bom exemplo, de bom comportamento. O que o pai faz, o filho faz também. Se o pai fala palavrão, não adianta bater com cinta no filho, porque o filho fala palavrão. Para de falar palavrão, que o seu filho para de falar também. Se o pai vê coisa que não presta na TV, não adianta querer selecionar aquilo que o filho vê. Para de ver o que não presta na TV ou na internet, seja lá onde for. Porque daí o filho também vai aprender a selecionar o que vê.
Se o pai é briguento, é explosivo, não adianta querer que o filho seja calminho, porque está na Bíblia. Não vai adiantar ficar bravo com o pastor, está na Bíblia. Porque o que o pai faz, o filho faz também. Se para o pai sentar diante de um... Hoje é assim que nós cultuamos, né? Se o pai sentar diante de uma câmera, sentar diante de um celular, sentar diante de uma TV, sentar diante do que seja lá o que for, para ouvir, para cultuar, for um fardo, for um peso, para o filho será um fardo, para o filho será um peso. Se para o pai cultuar não for prioridade, para o filho não será prioridade. E não adianta achar ruim, ficar bravo, ficar nervoso, mudar de igreja, mudar de canal, mudar de site, não adianta. Não adianta. É o exemplo. É o bom exemplo. Então aqui nós temos o quê? Primeiro, um bom observador, que é Jesus. Jesus podia dizer, bom, eu nem sei o que meu pai está fazendo, quer que eu fale a verdade? Porque eu não estou prestando atenção no meu pai. Eu nem presto atenção na minha mãe. De verdade? Não. Nós vemos aqui um filho que está com o olho fito no pai. O olho de Jesus estava atento no pai. O que o meu pai faz, eu faço. Segue o verso 20 para a gente finalizar. Pois o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. O pai mostra para o filho o que faz, por quê? Porque ele ama. Ama. Se eu tiver que esconder alguma coisa do Luiz, meu filho, esconder, que ele não possa ver, que ele não possa saber, é sinal, e a Bíblia me ensina isso, que eu não estou amando ele como eu deveria amar. Não. Se eu faço alguma coisa que meu filho não pode ver, não pode saber, eu estou fazendo mal para o meu filho, mal para a minha família, mal para a minha esposa. Estou fazendo mal. Lógico, né? Eu sei que você está entendendo, mas não custa nada frisar. Existem situações, existem coisas que nós fazemos que não é errado, mas que ao Luiz Felipe ainda não é hora dele saber, dele ver, dele entender. Ele tem 3 aninhos, vai fazer 4. Ponto. Tem hora que temos que ter conversa, eu e a Márcia nós temos conversa, aí nós conversamos longe dele. Tem hora que a giripoca ela assobia lá em casa também, e daí? Tem hora que temos que sentar e conversar, ajustar, alinhar, tá? Mas aqui o texto está dizendo assim, o pai ama o filho e mostra ao filho tudo o que ele faz, tudo. Então, pai, mãe, não tenha dificuldade em mostrar, em frisar, em de alguma maneira presentear seu filho com bons exemplos. Eu sei que você faz isso, eu sei que você tem feito, mas procure frisar, filho, filha, papai está fazendo assim, mamãe está fazendo assim, por causa disso, por causa daquilo outro. Meu cabelo, que coisa horrorosa. Está horroroso. Faz 2 meses que eu estou deixando ele crescer, mas não cresce, tá? Uma coisa de maluco. Ainda um para lá, outro para cá, outro para colar. É uma coisa de doido. Para ele ficar meio ajeitado, você tem que encher de gel.
Mas eu contei para você. Faz 2 meses, um pouco mais, que estou deixando ele crescer. O Luiz, onde nós íamos, ele falava: oi, papai, aqui dá para comprar cabelo para você. Eu não sei por quê, mas em um dado momento ele quis me ver com cabelo. Ele é acostumado a ver as pessoas com cabelo, e eu sempre com a gilete na cabeça, raspando a cabeça. Em um dado momento ele quis me ver com cabelo. Pois bem, dentro do possível, meu cabelo está... Aí eu falo para ele: filho, está vendo o cabelo do papai aqui? Puxa, puxa, puxa. Aí ele puxa, ele fica feliz de puxar. Está vendo aqui, filho? Está vendo aqui? Ó, é isso, não dá para querer muito mais do que isso. Mas está aqui. Pois o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Eu não sei como que é, eu não sei como é na sua casa, eu sei como é na minha. Eu estou trabalhando aqui com martelo, com serra, com furadeira, com madeira, com tinta, com tudo. Tem os vídeos, eu vou fazendo os vídeos. O Luiz pintando parede, o Luiz pintando armário, o Luiz pregando, martelando o dedo também, não tem problema, vai martelar o dedo. E ele martela, ele fala: não, mas não doeu, ainda bem que não doeu. E daí? É ensinando, é mostrando, é participando, é conversando. Nós vamos falar no decorrer da semana. Você ensina a criança no caminho que ela deve andar. É você que vai ensinar, sou eu que vou ensinar, somos nós que vamos ensinar. O pai, a mãe, a criança, ela tem que ter a sua atenção despertada para acompanhar. Pronto. Vamos finalizar, ó. Sim. Para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça suficiente na construção de uma família que glorifique a Deus. Porque tem de tudo por aí. Tem de tudo por aí. Tem muita coisa ruim por aí. E nós, como cristãos, nós temos que selecionar o que vemos, ouvimos, falamos, seguimos. Nós temos que ir selecionando. Por quê? O começo do texto que nós lemos diz assim, ó: o meu pai continua trabalhando até hoje. E eu estou trabalhando também. Porque nós somos uma boa de uma vitrine. Você que é pai na fé de alguém, ganhou alguém para Jesus, você que encaminhou alguém para as águas do batismo, é um pai na fé. E aí? Como que está? Quando você vai para o culto online, porque você está aí, seus filhos estão no culto online também? Você manda o print para eles, dizendo assim: olha, participei do culto pela manhã, os seus filhos na fé. Você manda a mensagem, o link, compartilha, marca, dizendo: eu estou indo para o culto, você vai comigo? E aí? E aí? São situações para nós irmos pensando no dia a dia. A intenção é uma só: é melhorar o relacionamento dentro da nossa casa, dentro da nossa família, através da bênção de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, agradeço pela oportunidade de conversar com meus irmãos. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco, e eu tenho certeza, essa sequência de reflexões vai contribuir em muito dentro da nossa casa, dentro do nosso lar.
dentro da nossa família. Hoje, vendo o exemplo que o Senhor dá a todos nós, quando Jesus relata: meu pai está trabalhando, o meu pai está trabalhando. Jesus olhando para o Senhor e sabendo, tendo a certeza, tendo a convicção de que o Senhor estava trabalhando. E por isso ele, Jesus, devia trabalhar também. O bom exemplo do pai para o filho observador, que vê o pai. Eu oro por essa casa, por essa família, por essas vidas. Oro em nome de Jesus. Você que recebe a palavra, recebe a oração, diz amém aí, diz graças a Deus.